Graça e paz, meus amados amigos, meus amados irmãos. Que bom estar mais uma vez aqui. Que bom estarmos juntos mais uma vez, meditando um pouquinho sobre a palavra, meditando sobre esse tema. Não, lockdown, e agora? Né? Exatamente isso que eu quero falar com você nesse dia, nessa hora. Lockdown. Que palavra é essa que tem assustado tantas pessoas? Que palavra misteriosa é essa que surge de repente e tem assustado as pessoas? Eu queria falar um pouquinho sobre esse tema, contigo, mas eu quero falar principalmente para você cristão, para você servo e serva do Senhor, mas também quero falar para aqueles que de uma certa forma não conhecem a Cristo, ou não têm uma intimidade com Ele, ou não vive próximo dele, como nós vivemos ou procuramos viver, eu queria falar sobre exatamente esse tema, o cristão e o lockdown. O que fazer no meio do lockdown? O que fazer durante esses dias ou desse dia chamado lockdown? O que o cristão faz? O que um cristão pode fazer diante desse dia chamado lockdown, ou desses dias chamados lockdown, esse momento chamado lockdown, Eu queria trazer para você aí uma reflexão, mas antes de nós trazermos uma reflexão, eu queria explicar para você o que é esta palavra, Eu queria falar com você sobre esta palavra, eu queria te explicar, dentro de um contexto ou dentro daquilo que realmente ela significa, a palavra lockdown, o que ela realmente significa. Essa palavra é uma palavra que veio do inglês, e que traduzida o português significa confinamento, ou totalmente fechado, ou confinado, isolado num local, É um protocolo de isolamento que geralmente impede que as pessoas, informações, cargas deixem uma área, O protocolo geralmente só pode ser iniciado por alguém em uma posição de autoridade, Um prefeito, um governador, um presidente, somente esses que podem ditar ou dizer, que uma região, um local vai ficar num isolamento, num confinamento que se chama lockdown, É um termo em inglês, E é um termo técnico, é usado geralmente em questões de seguranças, Ou em questões sanitárias, de saúde, como nós temos vivido no Brasil, nesses dias, Lockdown, ele está sendo usado agora, esse método está sendo usado agora por causa da pandemia que nós estamos vivendo no mundo, de coronavírus ou a Covid-19, O lockdown e a Covid-19. Durante a pandemia da Covid-19, o termo lockdown está sendo muito usado, Está sendo usado para as ações relacionadas à quarentena, para conter a propagação do vírus. E isso tem incomodado muitas pessoas. O confinamento e o isolamento tem causado desconforto na maioria da população, pois traz uma sensação de prisão. As pessoas ficam transtornadas com a perda do direito de ir e vir, do direito de sair de suas casas, de se movimentarem, mesmo que seja por um tempo determinado ou pré-determinado, As pessoas não gostam de se sentirem presas, de se sentirem isoladas, Então, por isso tem tanto transtorno, quando se fala desse termo, lockdown. Mas eu queria pensar com você, eu queria meditar com você. O cristão, o que faz no lockdown? Qual é a posição do cristão no lockdown? O que ele deve fazer no lockdown? E para isso, eu quero convidar você a meditar comigo num texto que se encontra no Evangelho
segundo Mateus, no capítulo 25, no versículo 1 ao 12, que é a parábola das 10 virgens, né? Mateus, capítulo de número 25, versículo do 1 ao 12, que vai falar da parábola das 10 virgens. Eu queria ler com você, eu queria que você meditasse comigo um pouquinho sobre essa palavra, que o Senhor Jesus, ele traz para nos ensinar. E eu quero já com você pensar um pouquinho, né, como que um cristão se comporta no lockdown. Olha só o que a palavra de Deus diz. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas, meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, preparadas as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos dos vossos azeites, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e nem a vós outras. Ides antes aos que a vendem, comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebida, entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, o que isso tem a ver com o lockdown, né? O que isso tem a ver com esses dias que nós estamos vivendo de confinamento? Veja que nessa parábola que Jesus conta, ele fala que o reino dos céus, ele é comparado ou é semelhante a 10 virgens, né? Que estavam preparadas para a noite de núpcia, quando a chegada do noivo viria, né? E 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias, ou loucas, ou incrédulas, né? Depende aí da tradução bíblica, eram incrédulas, né? O termo mais correto aí no grego seria as incrédulas, né? Aquelas que estavam totalmente alheias à situação. Bem da verdade que havia uma bodas para acontecer, um casamento, e Jesus está falando aqui claramente da volta dele. Ele está falando da volta dele, que vai vir buscar a igreja, e aqueles que estão preparados, né, vão entrar com ele na boda, ou vai entrar com ele no reino dos céus, né? E aqueles que não estão preparados, infelizmente, vão ficar. Aqueles que não acreditam, infelizmente, vão ficar. Mesmo que clame, busque, mesmo que insista, persista, ele não vai poder estar com Jesus. Por quê? Porque não estava preparado, não se preparou no período em que ele predeterminou que deveria ser um período de preparo. Mas o que isso tem a ver com o lockdown? Que se você fizer uma comparação do texto com os dias que nós estamos vivendo, essas 10 virgens, elas tinham que estar preparadas, elas estavam num local aguardando a vinda ou a volta do noivo, a vinda do noivo, né? E para esse preparo, para essa volta que seria à meia-noite, elas deveriam estar com as suas lâmpadas acesas. E elas não sabiam exatamente o tempo em que elas deveriam esperar. E para isso, elas precisavam estar preparadas, né? Deveriam ter reserva do azeite suficiente para manter as lâmpadas acesas e elas nunca se apagarem. Então, 5 delas assim agiram, mas 5 não agiram desse jeito, preferiram viver ao acaso, preferiram viver a vida do jeito que estava, sem estar percebida de nada,
não, e sem estar tendo cuidado de nada. Não. Percebe-se que o texto ele vai dizer que elas estavam esperando. Se elas estavam esperando, elas estavam em determinado local, elas deviam estar em determinado lugar, aguardando aqui esse momento, né? E quando elas perceberam que o noivo viria, alguém disse: olha, vem o noivo, entendeu? E elas perceberam que a lâmpada delas estava se apagando, entendeu? E elas perceberam e pediram para aquelas que tinham reserva que cedesse para elas, que também elas pudessem ter as suas lâmpadas acesas. Mas as 5 que estavam preparadas sabiam que se naquele momento elas dividissem, nem as 5 que tinham se preparado entrariam, nem as 5 que estavam totalmente despreparadas entrariam. Não, estariam com o noivo, né? Estariam com Jesus. Então, o grande problema que nós estamos vendo nesses últimos dias, né? É exatamente isso. O cristão ele está totalmente despercebido da volta de Jesus. Está totalmente alheio. Não vou generalizar, dizer que todos, né? Mas muitos estão despercebidos ou estão vivendo de forma alheia à volta de Jesus. Mas o que isso tem a ver com o lockdown? Porque nesses dias, irmãos, que nós estamos vivendo, chamado lockdown, é um dia que nós temos oportunidade de buscar a presença do Senhor, de estarmos com as nossas lâmpadas cheias de azeite, que o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Então, nesses dias em que nós estamos em lockdown, é uma oportunidade tanta de você manter a tua lâmpada acesa, manter a chama do Espírito Santo na tua vida, buscando o Senhor, buscando a presença do Senhor, mantendo a chama de Deus dentro de você, sendo prudente na tua forma de viver, cuidando da tua saúde, cuidando da saúde da tua família, cuidando de ter uma vida de oração, cuidando de ter uma vida de leitura da palavra de Deus, buscando a Deus através da palavra. Então, muitos momentos da Bíblia vai nos ensinar que o crente ele precisa de um momento, o cristão ele precisa de um momento com Deus. Nós vamos ver em vários textos bíblicos, mas eu quero citar apenas alguns aqui para você meditar. O próprio Senhor Jesus ele diz que tem um momento da vida que nós temos que entrar no nosso quarto, no nosso aposento, fechar a porta que está atrás de nós e falar secretamente ao Pai. Isso é um momento em que é você e Deus num isolamento. Se isolar socialmente de tudo, de todos, para poder estar aos pés do Senhor, buscando o Senhor. Então, o que o crente faz no lockdown? Ele busca o Senhor. O que um crente faz, o cristão faz no lockdown? Ele vai para os pés do Senhor, ele vai orar, ele vai buscar o Senhor, ele vai ler a palavra do Senhor, ele vai refletir em tudo aquilo que ele tem vivido como servo, como cristão diante do Senhor. Então, ele aproveita esse momento para poder estreitar um relacionamento com Deus. E não fazer como aquelas virgens imprudentes que se apegam a tudo e a todos, ou não creem, ou não criam na volta do Senhor, ou não estava crendo que o Senhor Jesus voltaria, que o noivo voltaria. Quantos de nós temos vivido dessa forma? Quantos de nós estamos despercebidos ou apercebidos da volta do Senhor? E vai acontecer. Então, o que um cristão faz no lockdown? Ele busca a presença do Senhor. Ele busca a Deus em oração. Ele busca ter uma intimidade com Deus. Ele aproveita esse momento para jejuar. Ele aproveita esse momento para orar. Ele aproveita esse momento para poder ler a palavra de Deus. Ele aproveita esse momento para ter intimidade com Deus. Ele se renova diante do Senhor. Por quê? Porque o noivo está à porta. Jesus está à porta. Ele está por voltar. Então aproveite esses momentos, meus irmãos. Meu jovem, aproveite esse momento, irmão, senhor, senhora, para buscar a Deus em oração, para refletir diante de tudo aquilo que está acontecendo. Aproveite esses dias, esses momentos, essas horas, para buscar a
Deus. Desliga um pouco das más notícias. Desliga um pouco daquilo que tem contaminado a sua mente, aquilo que está te apavorando. Mas se liga na palavra. Se liga nessa palavra tão abençoada que é a palavra de Deus. Se liga nela. Busque ao Senhor. Assim como aquelas virgens, elas deveriam estar preparadas, buscando o Senhor em oração, aguardando prudentemente a vinda do noivo. Assim, o cristão ele deve aproveitar esses dias, essas horas que ele está isolado, e vai orar, vai buscar a Deus em oração. Não sinta medo, não fica apavorado, mas aproveite esse momento para você buscar o Senhor em oração. Assim como aquelas 5 que eram prudentes, que estavam mantendo a lâmpada, as suas lâmpadas acesas. Mantenha a lâmpada do Espírito Santo no teu coração acesa. Então, Elias, o profeta Elias, teve um momento em que ele se isolou, ele foi buscar um momento de isolamento. E lá dentro daquela caverna, quando ele estava isolado, ele ouviu Deus falar. Deus quer falar com você nesses dias. Deus quer falar com você nesses momentos. Mas é preciso você buscar o Senhor. É preciso você estar prostrado aos pés do Senhor. Então aproveite esses dias para você buscar a face de Deus. Ouvir o Espírito Santo falar contigo. Ele quer falar com você. Ele quer um momento de intimidade com você. Ele quer um momento a sós com você. E esse é o momento especial. É o momento certo para você fazer isso. É o momento para a igreja fazer isso. Buscar a Deus, buscar ouvir a voz de Deus, ouvir o Senhor falar como o Elias ouviu. O Elias ouviu tantos barulhos, ouviu trovões, ouviu terremotos, ouviu vento forte, mas ele também ouviu o Senhor falar quando ele estava no isolamento. Então, eu quero desafiar você, usar esses dias para você buscar a Deus em oração, ouvir a voz do Senhor. Então, você está em isolamento? Você está em lockdown? Faça do lockdown o lugar secreto, onde você acha o Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo. É você e Deus. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, minha irmã. Pensa nisso, jovem, para que o Senhor possa falar contigo e abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Que a palavra do Senhor seja viva no teu coração nesses dias e você aproveite grandemente esta palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.